Meus irmãos, mais uma vez, a graça e a paz de Cristo Jesus. Eu gostaria de, após já termos feito pelo menos uns 2 vídeos, agradecer a você, minha ovelha, meu irmão em Cristo, você que pacientemente tem escutado algumas mensagens que nós temos transmitido através deste canal, desta via, desta ferramenta, desse instrumento. Eu estou preocupado com vocês, sou seu pastor, e me preocupo neste momento que nós estamos separados, distantes uns dos outros. E eu preciso realmente buscar, de alguma forma, se fazer presente na vida de vocês. Então eu gostaria de compartilhar com vocês aqui um momento muito especial, quando nós lemos lá em Marcos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Eu gostaria que você lesse depois, aí colocando na sua agenda, dessa agenda de confinamento, nessa agenda da necessidade de ter que estar em casa. Eu gostaria que você colocasse essa leitura, fizesse essa leitura. É uma leitura simples. Eu posso lhe contar a história da leitura. É uma leitura que traz para nós o ensinamento a respeito de uma situação que ocorre quando 4 homens levam seu amigo paralítico até Jesus, para que Jesus pudesse curá-lo. Mas eles encontram uma dificuldade, porque havia uma multidão na casa onde Jesus estava. E eles sobem ao teto da casa, retiram parte do telhado e descem aquele amigo na maca, no leito, diante de Jesus. E Jesus olha para a fé desses homens, olha para a fé daquele homem que está na maca e diz: perdoados estão os teus pecados, e manda ele se levantar. Ele saía andando. E era sábado, surge um problema muito sério com os escribas e os fariseus, que questionaram a Jesus de estar fazendo algo numa ocasião como aquela, no sábado, que era considerado um momento não muito adequado para se utilizar-se de fazer aquilo que Jesus fez, que foi curar uma pessoa. Meus irmãos, nós estamos diante de uma crise sem igual. Uma crise que é social, uma crise que é econômica, uma crise que é sentimental, psíquica, porque tem trazido desespero, tem trazido momentos realmente que tem marcado, machucado, maculado as pessoas, traumas. As pessoas já estão com transtornos de estresse pós-traumático em função de tudo isso que está acontecendo. E tudo isso tem trazido um certo medo, um certo espanto, um certo desespero. Como vai ser hoje, amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, em virtude de que a cada dia surgem mais casos de pessoas infectadas, e isso tem trazido realmente muitos transtornos. Famílias enlutadas, muito tristes, em virtude da perda dos seus entes queridos. Qual é a nossa atuação, meus irmãos, como protagonistas nesta história, neste caos que está acontecendo no mundo, está acontecendo com as pessoas, acontecendo com o Brasil, com este estado e com este município, Vila Velha? Eu tenho pensado como que eu posso ser um agente em transformação e transformador da sociedade em que nós vivemos, se nós também estamos sendo alcançados por esse caos. Como que eu consigo entender que as enfermidades físicas são situações temporais e que duram enquanto houver vida, enquanto existir vida? Eu preciso entender as enfermidades morais e espirituais, porque essas enfermidades têm consequências eternas. Então eu gostaria que você, como dever de casa, lesse esse texto de Marcos capítulo 2, do verso 1 ao verso 12,
para que a gente pudesse juntos, e eu quero pontuar aqui para você algumas coisas que é o nosso papel enquanto protagonistas da nossa história, protagonista da história que nós estamos vivendo, mesmo diante desse caos. E aqui nós encontramos alguns papéis. O primeiro papel que eu gostaria de destacar aqui, depois você lê Marcos capítulo 2, do verso 1 ao verso 12 pelo menos, é o papel do paralítico, da vítima em crise. É o papel das famílias que estão em crise, das famílias que estão perdendo seus entes queridos, das famílias que hoje já estão adoecidas, dos entes queridos que estão adoecidos. Nesse momento, o papel de um enfermo, é papel de um sofredor, é papel de um dependente, é papel de um desanimado, é o papel de um descrente, de um sem esperança. E alguns até têm assumido o papel de condenado, de acusado, de culpado. E assim foi com aquele paralítico. Mas provavelmente aquele paralítico tenha ouvido falar da esperança que há em Cristo Jesus. Da alegria que, como está aqui nesta blusa aqui, Jesus pode oferecer. Da alegria que o mundo pode ser transformado através dessa alegria de Jesus. E aquele paralítico se torna uma pessoa esperançosa, uma pessoa suplicante, uma pessoa sonhadora. Porque Deus deu a mim, a você, deu a cada um de nós a capacidade, meus irmãos, de sermos confiantes, de acreditarmos na vitória, de confiarmos que existe uma esperança, uma luzinha no fundo do túnel. Aquele paralítico agora, quando ele ouve falar de Jesus, ele pode sair do anonimato. Ele pode olhar para a realidade e ver a nua e crua realidade do caos, das incertezas, das dúvidas, das inquietações, dos incômodos, mas pode lutar para vencer, lutar para superar todas essas coisas. Existe o papel do sistema religioso naquela época, o papel dos escribas, dos fariseus, que se consideravam a coluna mestra do judaísmo, se consideravam pessoas extremamente religiosos, mas eram hipócritas. É o papel da hipocrisia religiosa, da hipocrisia ideológica, que é, em muitos momentos, carregada da falta de sensibilidade espiritual, carregada da banalização da vida, carregada de um legalismo institucionalizado, carregada de acusações impiedosas, de indiferença e de falta de solidariedade. Mas, meus irmãos, se você ler o verso 3 e o verso 4 desse capítulo de Marcos, você vai observar e vai atentar com bastante propriedade, o capítulo 2, do verso 1 ao verso 12 que eu estou falando, com bastante propriedade, meus irmãos, você vai perceber que existe o papel dos amigos. E os amigos simbolizam a igreja no momento de caos, simbolizam a igreja no momento de paralisia, simbolizam a igreja no momento de dificuldade, simbolizam a igreja que precisa, de alguma forma, se mobilizar para que possa amenizar a dor da sociedade. Uma igreja que não é indiferente, uma igreja que age com piedade, com graça, com amor. É a igreja que atende aos apelos desafiantes que surgem daqueles que estão no caos. É a igreja que está disposta a libertar aqueles que estão presos pelos grilhões e pelas correntes do pecado, pelos grilhões, pelas correntes da imoralidade. É a igreja que pode estender o braço, estender a mão e dizer que é possível superar o medo, superar os complexos, superar as dúvidas, superar as incertezas, superar o pânico que faz a alma sofrer. É a igreja que persiste, a igreja que insiste, a igreja que nunca desiste e jamais retrocede. É a igreja que pratica o amor, de modo engenhoso, de modo criativo, com iniciativa. É um grande exército. Aqueles amigos, 4 amigos, representam um grande exército que combate unido, que está junto, que sabe que existe uma fonte inesgotável de suprimento, que é Deus,
que sabe que nós precisamos conhecer contra quem nós lutamos e como devemos lutar. Não lutamos contra a carne, contra sangue, mas contra principados e potestades. É um grande exército que tem um moral extremamente elevado. Porque sabem em Cristo quem nós nos tornamos. Nós outrora vivíamos nossos delitos e pecados, mas hoje nós estamos em Cristo. E agora, em Cristo, nós temos um moral elevado. E esse moral elevado nos dá alguns objetivos que são extremamente específicos. O primeiro deles, levar Cristo aos necessitados. O segundo deles, através da fé, superar os obstáculos. Terceiro, entender que no plano redentivo de Deus há lugar, há papel para mim e para você como igreja de Cristo. Então nós temos aqui o papel apresentado, isso dentro da nossa dimensão, esse desenvolvimento do protagonismo no caos dentro dessa dimensão. Então o papel da vítima, que depois de ouvir sobre Jesus se torna uma vítima suplicante, esperançosa, sonhadora, e que realmente quer lutar e quer vencer, mas precisa do suporte, do apoio da igreja, que se propõe a fazer isso. Não do sistema religioso, porque o sistema religioso é hipócrita, é ideológico, é insensível, banaliza a vida, é legalista e acusa impiedosamente, é indiferente, não tem solidariedade. Mas a igreja não. A igreja ela está preparada para atender os apelos sufocantes, desafiantes do mundo, das pessoas que estão paralisadas diante de uma situação como essa que nós estamos vivendo, sem nenhuma esperança. Meus irmãos, nesses dias que nós estamos confinados, eu já tive a oportunidade de apresentar Jesus como solução, como alternativa, como esperança para 5 pessoas. Nós temos a fonte inesgotável de suprimento. Nós sabemos contra quem nós estamos lutando. Nós temos um moral elevado, porque Cristo agora nos fez nova criatura. Nós temos um objetivo específico, é levar os necessitados a Cristo. É, através da fé, superar os obstáculos. É entender que no plano de Deus tem papel para mim, para você e para cada um de nós. Mas eu queria destacar também nesse texto, depois você vai ler em casa, e é muito importante, o plano do impossível. Porque existem coisas, meus irmãos, que não nos é possível. É impossível. E aí nós precisamos depender de Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. É o papel de Jesus. Se você ler do verso 9 ao verso 11, você vai ver bem caracterizado o papel de Jesus sendo apresentado nesse momento. Jesus é um homem sem pecado. Jesus ele se fez pecado por nós. O verso 2 diz que Jesus é o homem que veio para anunciar a palavra de Deus. E nós vimos que ele era cheio de graça e verdade. Jesus é o homem que ele é o único que é capaz de contemplar a nossa fé, contemplar a fé da humanidade. Jesus é o único que é capaz, verso 5 diz, de contemplar a fé, de conhecer a origem do mal e saber que a origem do mal está no pecado. A origem do mal não está no Covid-19 ou em qualquer outro vírus. A origem do mal está na desobediência. Quando nós desobedecemos a Deus no pecado. E só Jesus, verso 10, tem poder e autoridade sobre a terra para perdoar o pecado. Só Jesus tem poder e autoridade para ordenar a cura completa, a cura sistêmica, a cura integral nessa dimensão e na dimensão eterna, que é a dimensão celestial. O verso 8, meus irmãos, diz que Jesus tem poder para sondar e conhecer o nosso coração. O verso número 11 diz que Jesus tem poder para determinar o futuro do homem salvo, para determinar o meu futuro, o seu futuro, o nosso futuro. Então eu quero conclamar a você que está ouvindo esta mensagem, você que ainda não teve uma experiência com Cristo, a você entender a necessidade de ter a sua experiência com Cristo, porque o seu futuro vai estar determinado por Cristo Jesus. Só Jesus é capaz de realizar coisas grandes e ocultas na nossa vida. Esse é o papel de Cristo.
Mas agora, esse papel atinge aquele homem que era paralítico. Agora, esse homem que é paralítico, ele está andando. Esse homem que é paralítico, ele recebeu a esperança. Esse homem que é paralítico, ele foi abençoado. Esse homem que era outrora um paralítico, agora ele é uma pessoa que teve um encontro especial com Jesus. E o contato que ele teve com Jesus deu a ele uma nova vida, deu a ele uma nova motivação, deu a ele uma nova saúde. E é isso que nós temos, meus irmãos, nós temos vida, nós temos motivação, nós temos saúde, porque agora em Cristo eu tenho uma nova direção, eu tenho um novo caminho e a minha vida precisa ser uma vida que impressione a todos como impressionou aqueles que lá estavam. Todos aqueles que foram salvos por Cristo Jesus, eles são se você olhar para o texto, o verso número 11, outrora ele carregava o seu próprio leito, outrora ele era carregado no seu próprio leito. E você vê o verso 11 que diz que agora aquele homem que era paralítico, ele carregou o seu próprio leito. Ele não tem mais com que se envergonhar, meus irmãos. Agora, ele, à vista de todos, ele é independente. Ele tem a sua independência. Ele carrega o seu próprio leito. Ele não é mais inútil. Agora, ele é útil. Ele não é mais dependente. Agora, ele está restaurado e a relação com os seus também está restaurada, porque Jesus diz, vai para a tua casa. Então, finalmente, nesses dias que nós estamos vivendo, meus irmãos, diante de toda essa situação que nós temos passado, diante da crise que nós temos enfrentado, você precisa ter a certeza do seguinte: nós podemos ter realmente responsabilidades. É possível, nestes dias, mesmo estando trancados, presos dentro das nossas casas, nós realmente termos um conceito mais próprio, mais adequado a respeito de Deus. Um conceito sobre Deus, um conceito sobre nós mesmos, um conceito da razão pelo qual nós estamos aqui, um conceito pelo qual a razão mais forte de estarmos juntos e termos que estar utilizando esse meio que nós estamos utilizando para podermos chegar até os irmãos. Diante das crises, meus irmãos, sempre vai haver possibilidades. E para isso nós precisamos ter cuidado com o pobre coitadismo. Temos cuidado com os conceitos pré-estabelecidos pela sociedade e pelo empoderamento social. Precisamos ter cuidado com a religiosidade e com os conceitos envenenados a respeito de Deus. Precisamos entender que uma crise, um caos, um deserto, uma caverna, um vale, sempre será possibilidade de você ter fé em Deus, de você depender exclusivamente de Deus, de você viver, acreditar na vida, ter a esperança e a certeza que a vida completa, a vida eterna está na pessoa de Cristo Jesus. Então isso é de extrema importância. Qual é o meu papel? Qual é o papel que eu tenho exercido neste momento de crise? Qual é o protagonismo que eu tenho exercido diante deste caos? Eu não posso ser apenas a vítima, que estou em crise, porque eu estou falando com servos do Senhor, que outrora eram sofredores, outrora eram dependentes, outrora eram desanimados, outrora eram descrentes, outrora eram sem esperança, outrora eram condenados, acusados pelo pecado, porque o salário do pecado é morte. Não, eu estou falando com pessoas que um dia aceitaram Cristo. São pessoas esperançosas, pessoas que são sonhadoras, pessoas que receberam de Deus agora a capacidade de serem confiantes e de sonhar. Pessoas que conseguem sair do anonimato, olhar para a realidade, lutar e vencer, persistir, superar. Estão além desse sistema religioso que é hipócrita, que é ideológico, que é insensível, que é legalista, que é institucionalizado, que é impiedoso, que não tem solidariedade. Meus irmãos, nós somos aqueles amigos, somos a igreja
que pode libertar pessoas que estão acorrentadas, que estão nos grilhões do pecado, que estão escravizadas. Nós somos a igreja que pode ajudar as pessoas a superarem os seus medos, os seus complexos que estão fazendo a alma dessas pessoas sofrerem. Nós podemos persistir, podemos insistir, jamais desistir, jamais retroceder, porque nós temos o amor de Cristo que nos constrange e nós somos um grande exército, com fonte inesgotável de suprimento, com moral elevado, com conhecimento contra quem nós estamos lutando, com um objetivo específico, que é levar os necessitados a Cristo, que é superar os obstáculos através da fé e saber que no plano de Deus existe o nosso lugar, existe o nosso papel. Então, eu quero desejar a você que Deus esteja te abençoando, Deus esteja te guardando, Deus esteja te protegendo, te dando realmente bênção e paz. E que nesta noite em que nós solicitamos que você fizesse às 19 horas o seu culto doméstico com a sua família, respeitando todas as regras aí que tem de ficar um pouco distante, não muito próximo, enfim. Mas faça um culto doméstico, compartilhe, celebre, exalte, glorifique, conte histórias, ore, coloque realmente os desafios de oração, coloque-se diante de Deus e depois me faz um favor, em nome de Jesus. Depois que você fizer isso, faz o seu selfie, tira uma foto, compartilha com os grupos da igreja, principalmente o grupo de membros, o grupo da MCM e o grupo dos homens, para que a gente possa se alegrar e saber que você, nesse momento em que deveríamos estar unidos como igreja no templo físico, nós estivemos unidos como igreja no tempo espiritual, na dimensão espiritual. Meus irmãos, Deus abençoe sua vida e que Deus te dê força, sabedoria para que você possa ser diferente e fazer a diferença nesses dias, mesmo precisando estar confinado dentro da sua casa. Seu pastor tem orado por você, seu pastor tem se importado com você, seu pastor tem realmente estado preocupado com você, mas não basta isso, porque eu sei que você está guardado e protegido pelo Senhor, protegido por Deus. Então é no nome de Jesus que eu quero te abençoar nesta hora e nesta noite. Que Deus te dê uma noite de paz, uma noite na presença do Senhor, em nome de Jesus. Meu irmão, Deus te abençoe. Que vontade de dar um abraço em você, mas que vontade de apertar você, mas a gente precisa estar obedecendo esse instante de estarmos nesse afastamento, nessa proteção de Deus para a glória do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor seja contigo, em nome de Jesus. Amém.